Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET 3 2021 do segundo ano do ensino médio da disciplina de Química. Atividade 1. Quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos de Césio, número de massa 133, número atômico 55, que esse é o Césio estável, e o Césio com número de massa 135 e número atômico 55 radioativo, com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons. Então eu representei na cor azul o Césio que é estável e na cor vermelha o Césio que é radioativo. Então temos aqui a representação do Césio estável e aqui a representação do Césio, que é radioativo. Então, aqui, esse 55, ele representa número de prótons, número atômico e número de elétrons. E esse número aqui de cima, o 133, representa número de massa. E o número de nêutrons, como pede aqui, eu vou pegar o número de massa menos o número atômico. Então, nêutrons é igual ao número de massa menos número atômico. 133 menos 55 é igual a 78. Então, tem 78 nêutrons. O Césio radioativo tem 55 prótons, 55 de número atômico e 55 elétrons. O número de massa dele é 137 e o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. 137 menos 55 é igual a 82. Então, por que fala isótopo? É porque o elemento químico é o mesmo e o número atômico também é o mesmo. E se não tem carga indicando aqui que perdeu ou ganhou elétrons, indica também que o número de elétrons são iguais. Então, o que é igual aqui é prótons, número atômico e número de elétrons. E o número de massa e nêutrons são diferentes. Atividade 2. Durante a pandemia, vários protocolos de saúde foram implementados em diversos estabelecimentos, dentre eles a medição de temperatura. A maioria dos estabelecimentos optaram por usar termômetros digitais, medindo a temperatura pela testa das pessoas. Em 2020, uma notícia circulou nas redes sociais informando que a radiação infravermelha emitida pelo termômetro era capaz de alterar as células do cérebro. A notícia teve tamanha repercussão que hoje, em 2021, a grande maioria dos estabelecimentos medem a temperatura pelo braço e não mais pela testa. Essa era uma notícia falsa, fake news. O termômetro, na verdade, é uma espécie de sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelos corpos. Com base nisso e na tabela de radiação ionizante e não ionizante, explique quimicamente o erro científico na fake news. Compare a figura da página 85. Vocês vão ver que lá tem a tabela colocando a radiação ionizante e não ionizante bem claramente para a gente. Então, aqui eu fiz que a radiação infravermelha ela é não ionizante. Está lá na figura da página 85. Sendo assim, ela não vai alterar a estrutura molecular e não pode danificar as células do corpo humano. Atividade 3. Os raios-x são radiações, ondas eletromagnéticas ionizantes com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Corretamente essa afirmação. É só comparar aí na figura da página 85 que vocês vê que isso que eu citei aqui é verdade. A letra B diz ondas, os raios-x são radiações, ondas magnéticas, errado. Raios-x são ondas eletromagnéticas. Então, está errado aqui onde está magnéticas e não ionizantes. Os raios-x são radiações, ondas eletromagnéticas ionizantes com maior comprimento de onda do que os raios ultravioleta, errado. O comprimento de onda é menor, ou seja, os raios-x, o comprimento de onda dela é menor do que dos raios ultravioleta. Os raios-x são radiações
ondas magnéticas, errado de novo, não existe ondas magnéticas. E letra E, os raios-x são radiações ondas eletromagnéticas não ionizante, ou seja, os raios-x é ionizante, e aqui está falando não ionizante. Então, a letra A é a resposta correta. Atividade 4. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Então, dê uma olhadinha na figura da página 85 para vocês entenderem melhor o conceito aqui ionizante e não ionizante para essas ondas. Então, temos aqui raio-x, ela é ionizante. Raios gama também é ionizante. E micro-ondas, radiação solar UV e ondas de rádio está do lado das não ionizantes. É só comparar na figura da página 85 que vocês vão ver claramente o que diz aqui nessa questão número 4. Pessoal, finalizamos aí a correção de mais uma semana. Um abração aí a todos. Fique com Deus, até a próxima. Dê um like nesse vídeo, compartilhe para os colegas, ative o sininho para receber as notificações e até mais.